Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Glincast, o podcast da Glin. No episódio de hoje, nós vamos falar com uma empresária que vem fazendo sucesso na Itália, organizando casamentos para brasileiros. Estou falando de Gabi Rapuano, e ela vai nos contar tudo como é a vida nesse país. Seja muito bem-vinda, Gabi, é um prazer tê-la aqui. Obrigada, Pedro, obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. E sou toda ouvidos e vou explicar tudinho para vocês. Legal. Gabi, tradicionalmente nesse podcast a gente gosta de ouvir o começo da trajetória de todo mundo que senta aqui. Então, conta pra gente assim, o que você fazia antes do Brasil, antes de morar na Itália? Então, Pedro, eu trabalhei 25 anos com marketing e eventos em multinacionais, em agências de propaganda. E os meus últimos 5 anos eu migrei para a área de moda. Eu era estilista de sapato. E essa foi a razão porque eu fui parar na Itália e porque eu fui parar em Firenze, né, numa dessas viagens de pesquisa, né, que a gente fazia todo Uhum. ano para Milão, Itália, Roma, enfim, Paris. Uma dessas viagens eu fui para Firenze, me encantei pela cidade, fiquei com aquela coisa assim, um dia ainda vou morar aqui. Mas passou Uhum. e na verdade eu vim parar na Itália, a coisa engraçada, por uma decepção amorosa, né? Eu tive essa decepção, falei, bom, agora eu vou morar fora, eu quero estudar, eu vou fazer um curso, vou me aperfeiçoar no que eu fazia, né? Como estilista de sapatos. E aí fui Uhum. para Firenze, falei com a minha diretora na época, da empresa que eu trabalhava, falei, olha, eu vou passar 4 meses fora. E ela falou, tá bom, então você vai e quando você voltar, a sua vaga tá aqui. Né? Você volta, não Uhum. tem problema, estuda, se aperfeiçoa e tal. E aí eu fui, só que nunca mais voltei. E inicialmente, quando você foi fazer. Você foi para estudar, então? Eu fui para Sim. estudar, eu fui para fazer uma pausa, assim, na minha vida. Mas isso ainda na área de marketing. Não, eu já estava trabalhando com moda nessa época. Então eu Tá bom, na parte fui de sapatos e tudo. exatamente, eu vim para a Itália para isso, né? Porque aqui Firenze é uma das capitais, né, da moda, onde nasceram todas essas marcas famosas, Gucci, Ferragamo. Então ali a gente tem muita capacitação, né? Tem muitos cursos. Então eu fui ali justamente para fazer isso. E como foi essa mudança de planos, dado que só eram 4 meses e você acabou Que ficando? O que que viraram 10 aconteceu no anos. meio do caminho? O que que aconteceu no meio do caminho? Aconteceu tudo, né? Porque a vida é assim, imprevisível. Eu conheci meu marido. E Ó. aí eu vinha de uma desilusão e acabei, né, tendo uma história de amor ali. Conheci meu marido e me pediu em casamento rapidamente, em 6 meses, e em 1 ano eu estava casada. Que legal. Então, e aí eu me vi, né, num outro mercado completamente diferente do que eu fazia. Eu não sabia nem a língua, né? Eu não sabia nem o italiano. Uhum. Então, foram muitos desafios. Eu me vi ali pensando, o que eu vou fazer agora? E, obviamente, quando você já tem... Eu tinha 42 anos na época, né? Eu não era nenhuma garotinha. Então, quando você já tem uma carreira, quando você já tem uma idade, quando você já tem um conhecimento de mercado, você ir para um outro país que você não conhece ninguém, é muito difícil você entrar, Uhum. né, no mercado que você atua. E aí eu comecei a pensar o que eu vou fazer, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu não conseguia ficar em casa, né? Não é meu perfil, sempre trabalhei. E aí migrei para esse mercado. Eu falei, bom, eu sempre trabalhei com eventos, com marketing. Eu sempre gostei de arte, do belo, de pessoas. Eu falei, é isso Uhum. aí, eu vou agora me lançar. Primeiro, eu trabalhei 6 meses numa empresa de casamentos aqui, que vi que não Uhum. era muito o conceito que eu queria trabalhar, e meu conceito é um pouco diferente, Uhum. eu vou falar disso depois, um pouco mais na frente. Uhum. E aí eu pensei, vou me lançar. E foi Uhum. assim. E essa empresa de casamentos, ela organizava casamentos locais para italianos mesmo, assim, da região, ou era para estrangeiros também, como você faz hoje? Para estrangeiros, não italianos, sempre para estrangeiros. Entendi. E como é que foi essa transição entre você trabalhar para essa empresa e realmente botar a cara no mundo e empreender e criar sua própria empresa? Foi uma coisa um pouco engraçada, porque eu nunca tinha pensado em criar minha empresa, né? Porque eu sempre fui acostumada a trabalhar para empresas.
Então, eu não tinha muito essa veia de empreendedora. E aí, quando eu saí da empresa, eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer? Eu quero fazer alguma coisa minha. E aí, uma amiga minha me falou, por que que você não faz? Você tem talento, você faz. Só que eu não tinha nem nada para mostrar. Eu não tinha portfólio, eu não tinha zero. Então, assim, como é que as noivas Uhum. iam confiar em mim? E essa minha amiga falou assim: olha, tem uma noiva aqui que me procurou e eu indiquei você. Eu falei, mas como é que vai ser isso? Né? Tipo, eu vou falar o quê? Eu trabalhei 6 meses aqui, ela vai entregar o casamento dela na minha mão, sem me conhecer, sem eu ter mostrado nada do que eu fiz? Vai ser impossível. E na verdade não foi Uhum. impossível. Foi exatamente o que ela fez. E aí eu fiz o casamento dela, foi maravilhoso. Eu trouxe até um DJ para cá, que é meu amigo, né? É o DJ Felipe Mar, ele é bem conhecido aqui no Rio, é DJ das celebridades e tal. Eu trouxe esse DJ pro casamento dela e foi um sucesso. E ela, uma dermatologista famosa hoje de São Paulo, na época me fez uma, tipo, colocou um depoimento no Instagram dela, assim, espontâneo, e a partir daí tudo começou. Foi assim. Que Ou legal. seja, Eu uma imagino que essa questão. corajosa, né? Uma corajosa. Aline, se você tiver a oportunidade de ver esse podcast, um beijo. Você mora no meu coração para sempre. A Aline foi a que plantou a primeira semente aí para tudo acontecer, né? Exatamente. Mas e como é que foi a partir daí, enfim, foi tudo história, mas imagino que houve uma diferença aí a partir do momento que você fez esse primeiro casamento, que enfim, você organizou tudo, claro, mas a partir do momento que você, digamos, vai com tudo, acho que você também precisou se organizar um pouco como empresa, como, enfim, ter fornecedores que você confiava. Como foi esse desafio, assim, enfim, de desenvolver esses prestadores, essa relação Olha, para te ajudar nessa eu jornada? diria que precisou de 90% de coragem, né? E 10% de loucura. E, na verdade, muita vontade de fazer dar certo, muita perseverança, porque as pessoas hoje veem a minha empresa, né, os casamentos que eu faço e não têm ideia do quanto custou chegar até ali. E eu acho que a questão dos fornecedores é uma coisa que você vai desenvolvendo com muita habilidade, porque você está em outra cultura. Então, você tem que aprender a cultura local, aprender a se relacionar com esses fornecedores e também falar com os noivos que não dá para fazer um casamento brasileiro aqui na Itália. Né? A gente tem que. Se você está vindo para a Itália para casar, a gente tem que abraçar a cultura local, entender como é que funciona, né? E poder fazer a coisa da melhor forma possível. E a questão dos fornecedores é muita fidelidade. Eu acho que é você ser muito profissional e você descobrir aquele time que tem prazer de jogar junto com você. E isso Uhum. só o tempo, né, te permite fazer isso. Sim. E hoje você atende majoritariamente clientes brasileiros ou de outras nacionalidades também? Então, eu estou mudando um pouco a minha estratégia. Né? Até então, foram mais clientes brasileiros. O meu Instagram era só em português. Só que aí eu notei que, mesmo sendo só em português, alguns clientes de outras nacionalidades estavam me procurando, pelo que viam. Então, Uhum. eu comecei a mudar um pouco de estratégia, né? No ano que vem, eu ainda não estou 50-50, mas eu já estou 40-60. Então, eu Legal. estou fazendo essa mudança. Não que eu não goste de atender brasileiro, pelo contrário, né? Minha cultura, eu amo noiva brasileira. É muito diferente do que outras nacionalidades, né? Tem mais calor, tem mais entendimento. Mas eu acho que não posso me limitar, né? Então, eu estou Sim. abrindo. E quais são as outras nacionalidades que, assim, geralmente têm esse interesse de casar na Itália? Olha, americanos, Tem algum específico? irlandeses, ingleses. A Itália é o berço, né, do Destination Wedding. Então, eu Entendi. estou atendendo até gente de Hong Kong. Ah, legal. E Gabi, você comentou sobre o casamento brasileiro, né? Que os noivos não devem esperar um casamento brasileiro na Itália. O que você diria que são
quais são as principais diferenças aí entre as duas celebrações? Olha, eu acho que a principal diferença é aquele casamento no Brasil que é muito para ver e ser visto, né? Quando Uhum, que aqui o casamento é muito mais easy, porque os lugares são lindíssimos, então você não precisa de uma decoração absurda. Claro, uma decoração você tem que ter, até no estilo europeu, que é uma decoração que eu amo, muito minimalista, muito chique. Mas você não tem toda aquela pompa. Por quê? Porque o lugar já é a pompa, né? A uhum, comida já é maravilhosa. Então, eu acho que o cliente brasileiro ele precisa vir para cá com a expectativa um pouco mais baixa, sabe? Do tipo, eu tô indo fazer um casamento num Destination Wedding, num lugar lindo, eu não tenho que abrasileirar, sabe? Eu não tenho que, por exemplo, vou dar um exemplo. Aqui na Itália, não é costume ter uma mesa de doces, como o brasileiro tem aquela uhum, mesa gigante de bem casado. O uhum, que, que eles fazem aqui na Toscana? Eles fazem uma torta feita à vista, ali um millefeuille, que os noivos participam ali com o chefe. E isso já é um show, isso já é uma atração. Então, é uma coisa que a gente não vê no uhum. Brasil. Então, eu acho assim, Sim. saboreie as experiências locais, né? E não queira, vai ter uma mesa de bem casado. Eu falo, gente, não é a tradição aqui. Se vocês quiserem, a gente pode até tentar fazer, mas eu acho assim, vamos fazer diferente, né? Vamos aproveitar as experiências italianas, né? Sim. E tem alguma orientação, assim, algumas orientações que você geralmente passa, assim, pros seus clientes, além disso, de você falar de tentar ter uma expectativa mais baixa, enfim, abraçar um pouco a cultura? Tem alguma coisa bem específica Tem, que geralmente, sei lá, que a cultura brasileira, no final, gera uma gafe aí tem, tem, para a cultura italiana? tem. Que é o seguinte, a gente tem que planejar tudo com antecedência. Não existe nem ir para um restaurante sem reserva aqui. Então, a cultura da Itália é a seguinte: se planeje. Outra coisa, o brasileiro ele está muito acostumado com serviços, né? Ter tudo na mão, ter empregada, ter. A cultura europeia não é assim. Então, assim, entenda que você vem para cá, a mão de obra é muito cara aqui, né? Então, qualquer serviço extra, você paga bastante. E nós Uhum, aqui, eu que já moro aqui há 10 anos, também já me inseri na cultura, né? Por exemplo, eu não tenho empregado. Então, eu trabalho, cuido da casa, cuido do marido, faço tudo. Então, eu acho que é uma uhum, coisa que o brasileiro, quando vem para cá, ele também tem que ter um pouquinho de flexibilidade e adaptação. sim. Não, legal. E você falou de planejamento, assim, geralmente uma cerimônia dessa você gasta, assim, você recomenda que seja quanto tempo de planejamento? Ah, se Olha, eu falar, quero casar na um Itália. ano e meio, um ano e meio, porque, E isso, diga, e qual o motivo desse tempo todo, assim, te para... explico. Aqui, a Itália ela está sendo muito, muito requisitada para Destination Wedding. Uhum, E aqui tem muitos lugares que a gente pode fazer. Só que os melhores lugares e mais baratos, eles acabam rápido, né? uhum, Então, se a noiva quer ter um lugar bonito, com preço acessível, ou mesmo um lugar bonito caro, porque às vezes é um super castelo, por exemplo. Eu tenho um castelo que eu já fiz casamentos na Toscana, que ele lotou no início, para ano que vem, 2025, ele lotou no início de 2024. hum. Então, assim, tipo, um ano e meio, 2 anos antes. Então, eu sugiro por conta disso. O resto a gente vai planejando com calma. Entendi. E como é essa dispersão, assim, geográfica do que você trabalha? Você trabalha, você falou, mencionou algumas vezes, em alguns momentos Toscana. Você só trabalha na região da Toscana Não, ou você tem trabalho aonde os noivos outras regiões? quiserem ir. Onde os noivos quiserem, eu estou indo. Já trabalhei na Costa Amalfitana, é, na Sicília não, oh, meu Deus, não é Sicília, aquela outra, eu esqueci. Onde tem Mas Taormina. o, mas nesses casos, em cada uma das regiões você precisa desenvolver um fornecedor diferente, né? Você não consegue ter um cara que te sirva em todos os Mas lugares, né? olha, eu levei gente para Costa Amalfitana. Eu levei gente, porque tem fornecedores de muita confiança que eles acabam te seguindo e você fala, sabe, que gostam de trabalhar com você, fazem preço. Então, eu levei gente para lá.
Mas, claro, Legal. você tem que desenvolver, né? Em cada localidade você tem que desenvolver. Sim. E quando a gente está falando de valores, Gabi, assim, eu sei que talvez seja é o tipo da pergunta que a gente pergunta quanto custa, você vai falar um grande depende, mas, assim, falando assim, em ordem de grandeza, assim, quem quer fazer um investimento desse tipo, é mais ou menos quanto Então, que eu dou gasta? uma média por pessoa, que isso é muito, muito variável, Pedro. Porque tem gente que quer fazer 3 dias de festa, tem gente que quer fazer só o casamento, tem gente que quer ficar num local com toda a família 3 dias. Então, assim, se eu tiver que dar uma média, eu dou a partir de 1.000 euros por pessoa. Claro, Por se você convidado, né? for fazer um casamento de 100, 120 pessoas, esse custo ele vai diminuir um pouco, porque você tem sempre custos fixos, né? Foto, vídeo, coisas que não vão mudar, mas tem custos variáveis, né? Tipo buffet, às vezes, o que mais? Iluminação, dependendo do que você for fazer. Então, é por aí. Sim. E uma curiosidade, assim, assim, eu imagino que eventos, assim, a gente sabe que evento, principalmente um casamento, é um evento que marca a vida das pessoas, né? Então, acho que tem muita expectativa aí por parte dos noivos, assim. Como é que é lidar, assim, como é que é ter esse tipo de gestão de expectativas aí dos noivos, assim? É muito difícil? Como é que você lida com isso? Olha, eu procuro. A primeira coisa é ser bastante transparente, né? Eu não vou. Porque eu fico pensando, a pessoa está do outro lado do mundo, né? Ela precisa de transparência. Uma outra coisa também, eu procuro responder rapidamente, porque eu acho que isso gerencia a angústia das pessoas. Por mais que eu não saiba, se alguém me acessa pelo WhatsApp, eu estou respondendo. Falo, olha, eu não sei, mas eu vou buscar. Ou então, assim, olha, eu estou 3 dias com um casal de noivo, não vou poder responder você. Então, segura aí um pouquinho sua onda. Uhum. Então, eu acho que estar presente, sinceridade, honestidade, nesse aspecto, gerencia bem a expectativa dos noivos. Entendi. Entendi. Nesse modelo que você trabalha, você comentou que você tem essa coisa diferente, né? Assim, você tem o seu jeito de fazer o Uhum. casamento, assim. É, conta mais um pouco sobre isso e também, assim, nesse contexto, quantos clientes você consegue atender por ano, assim, por exemplo? Então, é, o meu, o diferente, na verdade, né, eu conceituei a minha empresa como uma empresa de slow wedding, que muitas vezes as pessoas Uhum, confundem o slow com o barato, né, com uma coisa que não é. Na verdade, o slow wedding é você poder simplesmente aproveitar todas as etapas do planejamento do seu casamento sem estresse. Porque muitas vezes uhum, as noivas ficam muito estressadas, né, porque não sabem por onde começar. Então, eu tento gerenciar da melhor maneira possível essa questão. E eu imprimo esse meu jeito em tudo que eu faço. Então, eu acho que essa questão de estar presente, de explicar, de mostrar, de da confiança, né? Às vezes eu tenho noiva que fala assim, olha, uhum. depois de um tempo que me conhece, fala assim, decoração. Ah, não, o que você fizer eu vou gostar. Para chegar nesse patamar, você precisa ter muita confiança. E aí a noiva vem, Uhum. vê, fala, cara, ficou maravilhoso, ficou melhor do que eu imaginava. Então, mas a gente precisa ter essa conexão, né? Eu acho que Sim. como tudo na vida, eu acho. E acho que também esse tempo todo assim, que precisa para o planejamento, acho que também vai ganhando Confiança, essa familiaridade, essa com certeza. confiança, né? Acho que isso vai meio que assim, claro que tem as primeiras impressões que sempre ficam, mas eu acho que também a construção do relacionamento nesse tempo Com todo ajuda, certeza, né? com certeza. Mas também assim, aí imagino que num trabalho tão personalizado como você faz, acho que não dá também para atender tantos clientes Não, por na ano, né? verdade é uma escolha, né? Eu acho que eu criei esse conceito para a empresa e foi uma escolha não ter, não ser uma fábrica de casamentos, porque eu acho que se você vira uma Uhum, fábrica de casamentos, você perde totalmente esse atendimento personalizado, esse carinho, essa proximidade que você tem com o teu cliente.
Então, no máximo, eu faço 15 casamentos por ano, que já é muito, considerando que a temporada aqui não é igual à do Brasil, né? A gente tem a temporada que vai, Uhum. teoricamente, de abril, mas abril é frio, mas de abril até outubro, Uhum. então são poucos meses. Então, se você pensar, eu trabalho muito nesses poucos meses. E um casamento não é nunca só um dia, né? Então tem isso também, que no Brasil é um Uhum. pouco diferente, né? No Brasil é aquele Sim. dia ali, aqui são 3 dias. É o primeiro dia do o pessoal tá chegando, a gente faz algum evento, o segundo dia do casamento, o terceiro dia geralmente é um pool party, alguma coisa assim. Então é muita dedicação, é muita Entendi. entrega. Legal. E nesse período de abril a outubro, tem algum período assim que, enfim, tem mais procura ou tem menos procura, enfim, por conta do calor também? Porque eu sei que o verão europeu nem sempre é tão Não, não agradável é. assim, O né? que eu falo para os casais é o seguinte: todo mundo me pergunta qual é o melhor período para casar. E é muito difícil hoje em dia de você acertar, porque tá tudo muito diferente. O clima, eu já peguei outubro que chovia todo dia, frio, e já peguei outubro que parecia verão. Então, quando é que é alta Hum. temporada? Não tem mais, gente. Não tem nem baixa, não tem alta, agora é tudo diferente. Então, eu só falo o seguinte: não venham casar em agosto, porque agosto é o mês de férias dos italianos, então eles saem. Muitas cidades têm restaurantes fechados, uma série de coisas fechadas, tudo caríssimo, um calor absurdo. Então eu só falo o seguinte: não escolham agosto, os outros meses a gente gerencia. Legal. E, assim, no Brasil, quando a gente vê a indústria de casamentos, digamos assim, a gente sempre vê novidades, você começa a ir em festas e começa a ver que tem certas coisas que, enfim, estão surgindo, que viram moda, Uhum. enfim. E aí na Itália, como é que isso funciona? Assim, de fato, assim, tem coisas que vão surgindo ao longo do tempo, ou assim, você, no seu retrospecto, o casamento que você fazia, sei lá, há alguns anos atrás é o mesmo que você faz hoje, isso mudou? Porque a cultura italiana é muito tradicional, né? Então, assim, não Uhum. tem mudança. Eles não são muito abertos a novidades. É aquela coisa assim: se está funcionando, por que eu vou mudar? E eu acho que eles têm Sim. razão, eles têm a melhor culinária do mundo. Então, assim, se eu estou aqui, né, se eu conquistei esse lugar, né, com a minha culinária, por que eu vou mudar? Eu quero servir o tradicional, porque o Sim. tradicional está dando certo. No final é o que as pessoas querem Uhum. comprar, né? E você tem, assim, clientes que chegam para você e ficam frustrados, assim, no sentido, tinha uma expectativa de fazer um casamento igual a que existe no Brasil e acabam tendo uma experiência Não, diferente. Existe essa frustração ou a pessoa já meio que já sabe eu acho como vai assim, ser também? para ela me contratar, tem sempre uma primeira call. E nessa call ali, a gente vai sentir uma série de questões, né? O primeiro é empatia, né? O segundo, eu explico muito bem, então eu não engano o cliente. Ele sabe exatamente o que ele vai encontrar quando ele vier para cá. Acho que é por aí. Entendi. Não, legal. É que você vai fazer um filtro ali já de quem quer realmente e quem E não outra se coisa encaixa, né? também, os noivos que vêm para mim, eles já vêm nesse perfil. Eles não são noivos que querem fazer aquele casamento. Eles querem fazer um casamento descolado, lindo, com a família, com os amigos, animado, sabe? Eles não estão aqui Uhum. para ir num lugar e depois mostrar o que eles fizeram. Eles estão aqui para Uhum. curtir. É o perfil É uma do coisa. cliente que vem para mim. Entendi. Essa é uma coisa mais intimista, digamos Não assim, né? necessariamente, por exemplo, eu faço casamento de 120 pessoas, mas eu faço também de 20, Uhum. entendeu? Então não é. Sim. Eu acho que é muito mais o espírito, o conceito, né, do que eles procuram. Entendi. E você falou do perfil que chega para você, né? Então, vamos falar um pouco sobre isso, de como é que, assim, você estando, enfim, na Itália, consegue prospectar Sim. clientes no Brasil. Como é que funciona, digamos, a sua prospecção nesse sentido? É muita Tem indicação? Você faz indicação mídia? e hoje em dia é o Instagram, né? Hoje em dia é o Instagram. O Instagram tá, o Uhum. mundo inteiro tá ali. Então os meus clientes todos dali. E você
E aí você gera conteúdo sobre os casamentos e aí você tem muita Sim, procura nesse sim, eu sentido. direciono, né, o conteúdo para esse tipo de perfil de cliente. Então, é essa a minha estratégia. Entendi. E como é que você foi construindo assim a sua marca? Você, enfim, foi ah, só utilizando de Instagram, os seus outros canais, Não, relações não, nada de públicas? relações públicas. Aliás, eu sou marqueteira, mas eu sou péssima para fazer o meu marketing. Péssima. Eu tô perguntando porque eu sei que eu tô falando com uma Exatamente, pessoa mas que eu sou entende do assunto. péssima para fazer. Dos outros eu sei fazer bem, o meu eu não sei fazer. Como é que é a casa de ferreiro espeto de pau, né? Mas Exato. quais são os meus meios, os meus canais de comunicação? Basicamente Instagram e site. Não tenho, quase nunca fiz publicidade. Eu acho que o boca a boca também funciona muito, né? Tipo, funcionou uma amiga minha que casou com você e gostou, e aí vai para um, vai para outro, vai para outro, e vai funcionando nesse sentido também. Que interessante assim, o seu modelo de negócio, dado que você tem esse atendimento, digamos, mais personalizados e que não cabem tantas pessoas assim Uhum, tantos clientes ao mesmo tempo, às vezes até essa própria indicação já alimenta bem o seu com pipeline aí certeza, do que você precisa, né, para atender, que você não vai conseguir mais atender mais com de 15 certeza. por ano, E então 15 já é muito. 15 já é é mais muito. fácil. Entendi. E conta pra gente, eu imagino que na época da pandemia você já estava, assim, pelo que a história que você contou, você já estava operando nesse Bem ramo. Como é que foi difícil. viver esse Eu tinha período? aberto há Como um foi esse ano só. desafio? Então eu estava no período de entender o que, que era a minha marca e construir o meu conceito. Né? Quando eu tive que estar parado 2 anos. Então foi bem difícil. Ali eu fiquei em dúvida se eu continuava ou não, porque realmente não tinha o que fazer. Né? Então, aí depois, quando reabriu, eu perseverei e aí deu tudo certo. Eu consegui achar o meu conceito, né? O que eu queria, como trabalhar a marca, e aí a empresa está já há 2 anos que eu estou tendo a cada ano, por exemplo, do ano passado para esse ano, eu quase que dobrei o faturamento. Né? Legal, Mas agora, só, né? Depois de legal. 7 anos. E entendi. E na pandemia, assim, logo quando voltou, a procura já era intensa ou você sentiu que ainda tinha muita gente ainda com No o pé atrás, início enfim? tinha muita gente com o pé atrás, mas isso mudou rapidamente, muito rapidamente. E hoje, assim, o mercado está Uhum. fervilhando. E eu acho que não só para casamento, mas para tudo, né? Para turismo, para tudo, tudo. As pessoas Sim, são outras pessoas. entendi. Legal. E assim, das histórias que você viveu de casamentos, Nossa, assim, tem alguma que te marcou, assim, que você lembra, que você gosta de tem contar com com carinho? carinho ou você quer aquela história sórdida? Com carinho tem muito, A com gente pode carinho contar tem duas histórias. muitas, mas tem uma coisa em particular que uma noiva me falou que eu nunca mais esqueci. Que ela falou o seguinte: Gabi, me agradeceu e falou assim: olha, a gente vai lembrar desse dia mesmo quando você não estiver mais aqui. É bem mais novinha que eu. Aquilo me marcou de um jeito que eu falei, Uhum, cara, isso é um legado, entendeu? Isso é você está participando de um uhum, momento feliz da vida da pessoa que não tem preço que pague você receber esse reconhecimento. Então aquilo ali me marcou. Esse foi a sim. coisa, uma, né, das coisas. Enfim, as noivas são muito carinhosas. Eu só tenho que agradecer. Agora o perrengue mesmo, perrengue que eu passei, assim, que eu jamais imaginei que fosse passar, foi que eu tinha uma cerimônia, tinha uma banda na cerimônia que ia chegar para fazer a cerimônia, a gente ali na location. Eu tô ligando, ninguém me atende, eu tô ligando, ninguém me atende, eu fui batendo aquele desespero, desespero, desespero. E aí, uma hora, a pessoa da banda me liga e fala: a gente não vai chegar, faltando uma hora para a cerimônia. Eu não tinha nada para a cerimônia. Eu não tinha caixa de som, Nossa. eu não tinha músico, eu não tinha nada. Aí eu falei: gente, mas vocês têm que mandar alguém. Não, a gente não vai mandar, porque é italiano, é diferente de brasileiro. Não tem. Tipo assim, a gente não vai mandar, não tem ninguém para Uhum, mandar. Porque o brasileiro, quando acontece o perrengue,
ele tenta se ajudar, independente, né? Vamos nos ajudar, vamos fazer. Pega Uhum. você o carro, vai Sim. buscar. Não sei o quê. Aqui na Itália não existe isso. Então, qual foi a minha estratégia para resolver isso? Eu liguei para o fornecedor que eu estava acostumada a trabalhar, falei: olha, me salva, pelo amor de Deus, manda uma caixa de som aqui. Eu tenho todas as músicas que a noiva quer entrar, tenho download, a gente faz o download de tudo. Ele não tinha nem profissional para mandar, ele mandou o irmão dele com uma caixa de som, sem me cobrar nada, e eu fiz a cerimônia. Mas foi naquele dia ali eu achei que eu Que não legal. fosse conseguir, porque é um Não, imponderável. imagino, assim. E com certeza não era o único E problema que você tipo tinha assim, que é um lidar, né, naquele imponderável. momento. Você, como é que você vai saber? A pessoa simplesmente não chegou. E você lidar com pessoas, né, o tempo todo. Então Entendi. você tem que ter nervos de aço, né, para fazer Sim. eventos, casamento. Legal, Gabi. E assim, você contou um pouco sobre essa expansão de tentar também atender outros públicos que não só o brasileiro. Que outros planos aí você tem, além desse aí, para o futuro aí da Olha, Gabi o Rapuano Pedro, essa é uma Weddings? pergunta difícil, porque eu paro sempre naquele questionamento: cresço a empresa ou mantenho o meu conceito? Até agora eu estou fiel ao meu conceito, Uhum, mas é um limitador econômico, de alguma forma, né? Eu não posso dar aquele passo uhum, gigante. uhum. Então, eu diria que para ano que Sim, vem eu quero entender mais o mercado, né? E planejar os próximos 5 anos aí. Se eu realmente não vou expandir, ou se realmente eu vou expandir de uma maneira diferente, do tipo, pegando pessoas que tenham o mesmo espírito e que possam dar o mesmo atendimento, mas que não vou ser eu. Então eu tenho que treinar muito essas sim. pessoas enfim, tá com elas comigo junto, né? Então é isso que eu tenho pensado. Se faço isso ou não. Ainda não decidi. Não, legal. E, Gabi, a gente está meio que encerrando o nosso tempo. Queria só, antes da gente finalizar, que você deixasse uma mensagem tanto para quem é brasileiro está no exterior e quer empreender, e também para quem quer, digamos, seguir nesse ramo de eventos. O que você diria para os nossos ouvintes? Olha, gente, para quem quer empreender, não tem segredo. Só tem uma coisa. Na verdade, duas. Muita coragem e muita perseverança. Tipo, quantas vezes eu já quis desistir, mas não foi uma nem duas, não. Quantas vezes? Muitas, porque são muitos obstáculos. Você paga taxas altíssimas aqui, o empresário, muito mais que no Brasil, não tem nem comparação. Né? Às vezes a gente chega a pagar 40%, 50% da nossa renda aqui. Então, assim, e dá um desânimo, mas eu acho que ainda assim, com perseverança, você sendo profissional, você consegue vencer em qualquer mercado. E quem quer empreender nesse mercado de eventos, né, principalmente no exterior, eu acho que é um mercado muito promissor, porque as pessoas continuam casando, né, as pessoas continuam fazendo bodas, continuam fazendo festas, né, então eu acho que se quer empreender, um pouco de coragem e muita perseverança. Legal. Não, Gabi, acho que foi um papo super, super interessante. Acho que todo mundo vai gostar bastante. Eu queria, antes de finalizar, te agradecer. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Adorei, Espero também que Pedro. você E tenha depois você me gostado. fala quando que vai ser exibido, porque eu quero divulgar também né, nas minhas redes. Eu acho legal, que a gente se ajuda assim. Não, com certeza. A gente vai divulgar também nas nossas redes, marcando você. A gente vai fazer Maravilha. um trabalho legal de divulgação desse trabalho. Mas, gente, estamos encerrando esse episódio. Gostaria de agradecer a todos que ficaram até aqui. Foi um prazer tê-los conosco. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.